Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nessa sexta-feira do dia 22 de março de 2024, nessa sexta-feira da quinta semana da Quaresma, queremos nos unir e, atentos à palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fizestes Deus. Jesus diz: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigem a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus Pai para conosco. Nós acompanhamos nesse tempo esse longo discurso difícil, complicado, entre Jesus e autoridades religiosas. Jesus se apresentando, mostrando o seu testemunho, dando sinais de que ele é o Filho de Deus, e ao mesmo tempo a rejeição e a incredulidade das autoridades religiosas. O mais difícil da vida é quando uma pessoa religiosa não acredita em Deus. Viu? Quando uma pessoa que reza muito não é capaz de acreditar em Deus, que vai tentando se mostrar, se revelar para nós, mas a gente nem sempre quer saber de Deus conforme Ele quer, mas muitas vezes a nossa religiosidade quer que a gente faça um Deus à nossa imagem e semelhança. A gente tem muita dificuldade hoje em dia de conversar, de ouvir, de falar, de perceber, viu, as coisas do mundo. A gente é cobrado de todos os lados, a gente tem dificuldade de ser verdadeiros e a gente vai buscando esse mundo complicado, difícil, mas que pede de cada um de nós a fraternidade. Mas ser fraterno nesse mundo, ser solidário, não é tarefa fácil. Gabriel Marcel, que nasceu em 1889 e morreu em 1973, dizia: a solidão é essencial à fraternidade. Hoje em dia, para a gente ser fraterno, a gente tem que ter uma certa solidão para a gente não cair na vaidade de querer se aparecer como importante e bom. Apesar do mundo da idolatria, que é muito forte, muito presente no mundo atual nosso. Jesus continua com a sua dificuldade. Ontem Jesus terminou sendo ameaçado de ser apedrejado, ele tem que se esconder, e agora continua, e Jesus continua o seu discurso diante das autoridades religiosas, sua insistência de poder revelar quem ele é, e o discurso dele para que as autoridades religiosas reconheçam que ele é o Filho de Deus. Então Jesus continua: Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis apedrejar? Esse talvez seja o fato, viu, importante. Jesus, ele não faz discurso. Jesus é um homem de obras.
Viu? Os evangelhos não é discurso de Jesus. Os evangelhos é memória dos evangelistas daquilo que eles viram Jesus fazer. A gente tem muito hoje uma religião de discurso. E uma religião de discurso moralista que quer dizer o que o outro deve ou não deve fazer, como você deve ou não deve conduzir a sua vida. Mas não explica para nós as razões disso. Não explica para nós o porquê disso. É igual a língua portuguesa, né? Por que tem S, 2S, C cedilha, o som é o mesmo? Qual que é o critério disso? Aí tem um monte de regrinhas que você tem que decorar aquelas regras. Mas qual que é a lógica? Quem que inventou isso? Deve ter uma razão por trás disso, de que aqui eu tenho que usar C cedilha, aqui eu tenho que usar 2S, aqui eu tenho que usar um S só. É muito complicado esse mundo nosso em que a gente às vezes vive sobre regras e a gente não sabe o motivo da regra. Viu? A gente não sabe o motivo da regra. Viu? J, G, K, Q, então a gente vive essa coisa. Então Jesus agora questiona eles: escuta, por qual obra que vocês querem me apedrejar? Viu? E aí eles: não é por causa das suas obras boas, é porque você se diz que é igual a Deus. E Jesus aí recupera a lei. Mas a lei não diz: vós sois deuses? Viu? Se a lei diz que vós sois deuses, então qual que é o problema de dizer que eu sou filho do Pai e o Pai me enviou, viu? E o Pai me ungiu para estar aqui? Se a lei mesmo diz vós sois deuses, então quer dizer, qual que é o problema de eu falar o que eu falei? Viu? E mesmo assim não adianta. O fato de Jesus convidar eles para observar as obras, viu? Não condiz. Mas Jesus continua o discurso dele, viu? Dirige as palavras depois que não... Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai que está em mim e eu no Pai. Então Jesus já vai pedindo: escuta, mas o que Jesus está pedindo para as autoridades religiosas agora? Pessoal, olha, independente de discurso, olha o que eu faço. Independente do discurso, da conversa, olha as obras. Olha aquilo que eu realizei. Mas a dificuldade talvez no mundo atual é porque a gente não é capaz de olhar obras. A gente olha discurso, a gente olha fake news, né? A gente olha manchete, né? A gente não dá conta. É perigoso as manchetes do mundo de hoje, porque jornalista é um bicho meio complicado. Eles colocam uma manchete e aí você vai ler o texto e a coisa não é bem assim, né? Eles colocam uma coisa para chamar atenção, para ler o seu texto, e depois você descobre que a manchete é apenas uma frase que tem umas afirmações que depois nega aquilo lá. Viu? Nega aquilo lá. Então, nessa preguiça nossa de avaliar, nessa preguiça nossa de ler, de rezar, de estudar, de perceber as coisas, a gente vive mergulhado nesse mundo tenso, complicado, difícil, angustiado, viu? De batalhas, guerras e complicações que não nos ajudam em nada. Mas abrimos o nosso coração para que Deus possa abençoar, iluminar e nos fortalecer na fé e, acima de tudo, guiados pela força do Espírito Santo, sejamos fortalecidos na oração e que Deus possa estar presente no nosso coração para nos ajudar a perseverar na fé e, acima de tudo, com um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Vamos todos rezar então a oração da campanha da fraternidade desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nessa quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, no caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença e violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço e até mais.